Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria com a OAB de Bauru. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. E hoje vamos falar sobre lei anticorrupção e desafios atuais em sua aplicação. E para debater o tema comigo, eu recebo a doutora Aline Rodrigueiro, que é auditora federal da CGU. Seja muito bem-vinda. Obrigada, professor César. Agradeço muito o convite por estar aqui novamente, aqui nessa casa, discutindo um tema tão relevante para nós todos, operadores do direito, e para a sociedade como um todo. Sem dúvida, a honra é toda nossa em recebê-la mais uma vez para mais um programa, levar informações de qualidade aí para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora. E eu entendo que essa temática que a gente vai falar aqui é de extrema importância para o cidadão. Falar sobre questões anticorrupção, né? Porque, afinal de contas, quando a gente fala de anticorrupção, nós estamos tratando aí de dinheiro público, de dinheiro do povo, que a pessoa trabalha com o seu suor, paga os impostos e, às vezes, esse dinheiro é desviado para onde não deveria. E a minha primeira indagação é nesse sentido. O que é aí? O que dizer dessa lei anticorrupção? Bom, professor, a lei anticorrupção é um apelido, na verdade, da Lei 12.846, de 2013, como eu costumo dizer, como vários apelidos, não é o melhor, né? Não é o mais adequado, porque pode levar ao errôneo entendimento de que essa lei ela trata da totalidade das corrupções existentes no país, quando na verdade ela trata de uma pequena parcela. Ela trata, em verdade, dos ilícitos praticados pelas pessoas jurídicas contra o Estado nacional ou estrangeiro. Então ela tem esse foco essencialmente na pessoa jurídica. E aí prega a responsabilização objetiva dessas pessoas jurídicas. Tá ótimo. Uma questão aí, né? A gente está falando dessa lei, esse apelido, né? Lei anticorrupção. Na verdade, nós sabemos aí que no Brasil, sempre que tem um problema, edita-se uma lei. E a questão é a seguinte, só que para editar uma lei como a lei anticorrupção, que foi falada agora por ti, existe sempre um histórico antes da lei entrar em vigor aí. O que a gente pode falar desses antecedentes históricos da apelidada aí lei anticorrupção, né? Então, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? A primeira lei anticorrupção a ser editada foi a legislação americana, conhecida como FCPA, e essa lei ela foi editada por causa de um escândalo de corrupção ocorrido nos Estados Unidos na década de 70, chamado de Watergate, que levou, inclusive, à deposição do presidente americano Richard Nixon, né? Levou à renúncia dele. E o que ocorreu nesse momento histórico? Constatou-se que várias empresas pagavam altas propinas para agentes do governo para obter determinados favorecimentos. Então, os Estados Unidos ele edita essa lei, lá também de grande impacto, e o que ocorre ali é que no mundo inteiro acaba se tendo um desnivelamento entre as empresas que estão aí nos Estados Unidos e as que estariam fora dos Estados Unidos, as quais não passam pelas mesmas exigências naquele momento. Então, os Estados Unidos aí ele acaba pressionando os demais países para que editem também legislações anticorrupção. E assim vai acontecendo com a Europa e posteriormente também com o Brasil. E aí, em 2013, o Brasil edita a sua lei anticorrupção. Ali, tendo em vista, inclusive, escândalos que impactam a nação, conhecidos ali no procedimento da Lava Jato. É interessante, você citou o ano de 2013, né, da questão da lei aí anticorrupção, vamos chamá-la dessa forma que fica mais simples. Então a gente dá a entender que, bom, se uma lei para punir a corrupção chegou em 2013, então o telespectador, a nossa telespectadora pode estar se perguntando, então em 2013 não se punia ninguém, como é que ficava essa situação se não tínhamos uma lei desse tipo? Na verdade se punia, a lei anticorrupção, a gente chama ela também de LAC, né, para abreviar, ela vem integrar aí um microsistema que nós chamamos de microsistema de combate à corrupção. Então, antes dela, nós já tínhamos também, e continuamos tendo, as legislações de ordem criminal, como lavagem de capitais, a própria lei de improbidade, os crimes contra a administração pública, que punem aí a corrupção ativa e a corrupção passiva do servidor público também. O que acontece com a LAC é que ela vem dar um enfoque maior na pessoa do corruptor, né? Na pessoa do particular, que muitas das vezes corrompe o agente público e que era beneficiado com esses atos, mas que muitas vezes passava incólume, que são as pessoas jurídicas. Então, muitas vezes se punia o agente privado,
o agente público na pessoa física, mas não se punia a pessoa jurídica, que era a grande beneficiária de todos esses esquemas de corrupção. E como fica essa questão de pessoas jurídicas, pessoas físicas, a aplicação dessa legislação em relação à pessoa física, pessoa jurídica? Então, a LAC, ela tem esse foco, como eu disse, na pessoa jurídica, e as pessoas físicas, elas acabam também sendo punidas, né? Às vezes há essa falsa impressão de que, mas então com a edição da LAC não se pune mais a pessoa física, e não é isso. As pessoas físicas, elas são sim punidas, mas por outros institutos normativos que não a LAC. Como dissemos, legislações penais, a própria lei de improbidade, e outros normativos aí que, eventualmente, esse agente particular, pessoa física, venha a incorrer. Essa legislação, a lei anticorrupção, imagina-se aí que o nossa telespectadora pode estar imaginando aí uma questão de crime, né? Estamos falando de crime. Tudo que é anti é uma coisa que vem na cabeça, sim, crime. E essa lei, a lei anticorrupção, ela possui dispositivos do aspecto penal, criminal? Em verdade, não, professor. Isso até é uma questão problemática dessa legislação perante outros países, né? A legislação brasileira optou-se por ter dispositivos de ordem civil e administrativa. Então, ela não tem aspectos criminais. Então, existem, na verdade, aí o Brasil é muito criticado por outros países por não ter aí essa questão de punição criminal, como você acabou de dizer. E como fica essa situação, né? Como enxergar isso dessa forma? Exatamente. O Brasil ele é signatário de alguns tratados internacionais e pretende aí fazer parte de alguns organismos que criticam o Brasil em razão dessa ausência de dispositivo penal. O que acontece na legislação nacional brasileira é que a nossa Constituição ela prevê a responsabilização objetiva da pessoa jurídica somente para crimes ambientais, né, para delitos de ordem ambiental. Então o legislador optou para evitar essa discussão sobre a constitucionalidade da lei anticorrupção, deixar de fora esses aspectos criminais da lei. Mas não podemos negar que sim, é um aspecto atualmente problemático. Você disse agora aqui, só para esclarecer para o nosso telespectador, o nosso foco aqui é nosso telespectador e nosso telespectador. Você falou um termo técnico aí, a questão da responsabilidade objetiva na sua explicação aí. Vamos falar para o nosso telespectador o que seria aí essa responsabilidade objetiva. Responsabilidade objetiva ocorre porque, em regra, para você apenar alguém por um ilícito ou até mesmo por um crime, você acaba tendo que discutir questões de ordem subjetiva. Então, se houve dolo ou se houve culpa na conduta daquele agente. Então, o que seria o dolo? É a intenção deliberada de praticar um determinado ilícito. E a culpa, ela ocorre quando há aí uma negligência, uma imprudência, uma imperícia por parte do agente. No caso da LAC, quando nós temos a punição de ordem objetiva, você afasta essa discussão. Então, para ficar melhor o entendimento, vamos exemplificar, né? Imaginem que um agente de uma empresa particular pague propina para ganhar uma determinada licitação. E aí os sócios dessas empresas digam que, olha, nós não tínhamos conhecimento dessa situação e você então não poderia aí punir a pessoa jurídica. Para fins de aplicação da LAC, essa alegação é irrelevante. Basta que se prove que a pessoa jurídica de algum modo foi beneficiada com essa contratação. Essa legislação nossa aqui, essa legislação que a gente está debatendo, discutindo aqui, ela tem dispositivos, ela envolve só questões atinentes a contratações de ordem pública? Olha, essa até é uma brincadeira que quem opera essa legislação faz, né? Que nós costumamos dizer que a pessoa que editou essa lei certamente trabalhava com contratos públicos, porque o foco dela é muito grande na questão do contrato público. Mas não é só isso. Então, eventualmente, uma empresa ela pode vir a pagar propina, por exemplo, para não ser autuada porque ela está devendo tributos e não quer ser autuada, não quer ser penalizada por isso. Então, eventualmente, se nessa situação ela paga a propina ao agente público, teria incorrido aí na lei anticorrupção. E aí nós temos um caso que não se trata de contratação pública. Um outro exemplo também que já vivenciamos é o caso de empresas que pagam propina para obter edições normativas que as favorecem no segmento em que elas operam. Então, são casos também de aplicação, exemplificando, que não tem relação propriamente com o contrato. Mas, de fato, a maior parte aí da legislação é voltada para a contratação pública, sim. Como no Brasil a gente tem um monte de lei, né? Como eu disse, todo problema que surge no país
surge uma lei para resolver. Quer dizer, para tentar resolver, na verdade, não resolve nada. Nós temos uma outra legislação, que é a lei de improbidade administrativa. Nós estamos falando aqui da lei anticorrupção, e quando a gente fala de corrupção, tem uma ligação com improbidade. Só que nós temos a legislação de improbidade administrativa. Qual a distinção aí? Como é que fica as duas? Como que as duas caminham? Hora ou outra, as duas leis elas podem incidir sobre o mesmo fato. Contudo, a LAC, a Lei Anticorrupção, ela é voltada para o agente corruptor, pessoa jurídica. Já a Lei de Improbidade Administrativa, ela tem um foco no agente público. Então, ela pune ali o agente público que se deixa corromper ou que, eventualmente, lesa a administração pública em seu benefício, ainda que não esteja ele ali em conluio com um particular. Ah, entendi. Então, existe sempre embora elas caminhem juntos, existe atuação, como se diz, eu costumo pensar assim, né? Tudo que é lei que existe para você punir corrupto, tudo que é lei que existe nunca é demais. É sempre bom a gente ter essas legislações aí. Uma outra questão que eu até separei, que eu gostaria de falar com você aqui, né? É a questão de sanção, né? Quando a gente fala da lei anticorrupção, da lei de improbidade administrativa, o cidadão sempre fica se perguntando, mas o que acontece com essas pessoas, com a empresa, com a pessoa física, como que ficam essas pessoas em face de um ato de improbidade, seja lá o que for, né? Então essa é uma questão que eu gostaria que você dissesse sobre quais são as sanções em relação a isso que eu acabei de dizer, quando nós temos aí pessoas que saem fora da linha na administração pública. Mas você não vai falar agora, não. Você vai falar daqui a pouquinho, que a gente precisa ir para um rápido intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Aqui estamos na era da informação, em um planeta hiperconectado. O mundo moderno demanda estruturas e serviços que rompam barreiras e transformem vidas. Crescer é evoluir, chegar mais longe acompanhando de perto cada detalhe, em cada lugar e a cada projeto entregar além do que se espera. A LPNet é fibra ótica, é o presente e o futuro. A FIB te prepara para a vida. Trabalhe já nos primeiros anos de curso. Comece sem pagar mensalidade. FIB, 25 anos. Inscreva-se, fibbauru.br. I'm looking for, I'm searching to something real nice, something real true for me and you. I'm looking for, I wanna feel. I'm looking for, I wanna ride. I'm looking for. I'm looking for, I'm searching to something real nice, something real true for me and you. I'm looking for, I wanna feel. I'm looking for, I wanna ride. I'm looking for. Estar pronto é enfrentar qualquer desafio. É ter conhecimento para decidir no que vale a pena investir. A FIB é a melhor faculdade de Bauru porque prepara o aluno para a vida. Aulas 100% presenciais e mais de 65 laboratórios completos. Comece sem pagar mensalidade e trabalhe já nos primeiros anos. Vestibular 2023. Inscreva-se. FIB, 25 anos. Você pronto para a vida. Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Estamos aqui hoje falando sobre a questão da lei anticorrupção. Estou tratando desse assunto com a doutora Aline Rodrigueiro. O bloco passado falamos muitas questões sobre essa legislação, muitos temas interessantes, e eu terminei o bloco passado falando sobre questão de sanções. Falamos da lei anticorrupção, falamos da questão de envolvimento dessa lei
em relação aos atos, né, que praticam aí os entes públicos. E voltando e já indo direto ao ponto, como fica essa questão da sanção? Essa legislação ela prevê diversas sanções, que vão desde multa até a extinção da própria pessoa jurídica. Então, a princípio, multa, sanções pecuniárias, publicação extraordinária da decisão sancionatória, que significa a publicação nas áreas de atuação dessa empresa que venha a ser penalizada por no mínimo 30 dias dessa decisão que lhe aplicou penalidade, devolução de bens e valores aí adquiridos mediante a prática do ilícito pelo qual ela está sendo punida, e até mesmo o fechamento da empresa quando se consegue perceber que essa empresa reiteradamente é usada para mascarar ações aí de corrupção. Eu acho bom a pessoa que quiser sair fora da linha, vamos assim dizer, pensar um pouco mais, né? Porque as sanções não são refrescantes, não. Uma outra questão que eu tenho certeza que o nosso telespectador, a nossa telespectadora vê muito na mídia, nas televisões, em tudo mais. É uma questãozinha técnica chamada acordo de leniência, né? Os nossos doutrinadores, as pessoas que falam sobre o direito, dizem que isso aí é uma boa coisa, esse tal acordo de leniência. O que você pode nos dizer sobre esse assunto? O acordo de leniência ele é dito como um dos pontos mais inovadores da lei anticorrupção. Para exemplificar de maneira adequada, o que seria o acordo de leniência? É uma tratativa com essa empresa que pratica um ato de corrupção, que procura a administração pública dizendo, olha, efetivamente eu pratiquei um ato ilícito, mas eu desejo aqui apresentar à administração provas desse ato que eu pratiquei, vou cessar esse ato, vou devolver os valores que eventualmente eu lucrei, e vou aí denunciar toda essa cooperação criminosa, cooperação ilícita, na verdade, que pode envolver outras empresas. Então, é um instrumento bastante interessante que alavanca as investigações do Estado em relação a essas, muitas vezes, máfias que envolvem grandes corporações e que milhões aí envolvendo agentes públicos, agentes privados e causam efetivamente muito prejuízos à nação. Exatamente, está aí, muito interessante essa questão. Uma outra questão também. O que é mais interessante, né? O que é melhor, vamos dizer, punir ou fazer um acordo com essas empresas, né? Porque a gente fala, tem que punir. Tivemos questões aí de punição envolvendo a Lava Jato lá atrás, tudo bem. Punir ou acordo, né? Parece que são questões contraditórias. Qual é o melhor caminho? Professor, eu acredito na justiça negociada, eu acredito no acordo. Há quem critique, sim, dizendo que isso seria uma forma de abrandar aí as sanções que a empresa venha a sofrer, mas nós temos que pensar que a empresa ela possui funções sociais também. A empresa gera emprego, gera renda para o país, então a intenção da lei não é fechar a empresa, mas fazer com que ela devolva os ilícitos aí que ela praticou, né, ressarça os bens que ela lucrou com os ilícitos que praticou, e aí alavanque as investigações do Estado. Eu vejo que muitas vezes, sem o acordo de leniência, o Estado sequer chegaria próximo às provas que as empresas trazem para dentro das investigações e aceleram em muito a capacidade do Estado de punir e de dissolver organizações criminosas que trabalham aí com essas atividades. Tá. E outra questão, né? A questão dos pilares que sustentam aí a lei anticorrupção. Nós poderíamos, na verdade, citar um que seria mais relevante ou não? Professor, olha, os pilares são basicamente ressarcimento ao erário, alavancagem das investigações e o desenvolvimento de programas de integridade. Eu acredito que todos são essenciais ao funcionamento dessa prática de combate e prevenção à corrupção, mas se eu tivesse que citar um, eu certamente citaria a questão da integridade. Por quê? Quando nós falamos de combate à corrupção, eu vejo que é uma fotografia do passado. Nós estamos olhando para trás, estamos olhando para um ato que já aconteceu. E é também muito importante. Mas quando nós falamos da questão da integridade, é uma mudança de cultura. Então, a legislação, ela passa a exigir, até mesmo para firmar um acordo de leniência, que as empresas apresentem ao Estado um programa de integridade. O que esse programa busca? Evitar que esse ato de corrupção se repita. E certamente, sem esses programas de integridade, essa máxima da corrupção seria um filme impossível de se vencer. Então, a gente está começando a caminhar para o fim do programa. Como você
poderia ressaltar ou dizer aí hoje quais são os maiores desafios enfrentados pelas autoridades, até mesmo pela sociedade? Porque enfrentar a corrupção, a sociedade tem que fazer parte, porque o dinheiro que é desviado para a corrupção é dinheiro público, é dinheiro da sociedade, na maior parte das vezes ou quase todas as vezes. Então, quais são os maiores desafios aí que as autoridades e a sociedade vem enfrentando hoje? Olha, acho que são inúmeros, assim, nós teríamos um programa só para falar dos desafios, são diversos, efetivamente. Mas eu penso que a sociedade tem que enfrentar a questão da corrupção como um problema de grande vulto que efetivamente é. Eu gosto muito de uma frase que diz que a corrupção ela é o pior dos delitos, porque rouba a esperança das pessoas. Então, se a sociedade não se puser a enfrentar esse problema, entender que a corrupção rouba estudo, rouba a saúde das pessoas, rouba a educação efetivamente, nós não teríamos como evoluir. Então eu acredito que esse é o maior desafio, é essa mudança do estigma, essa mudança social do entendimento que é tudo isso, de que as pessoas compreendam que as instituições têm que ser livres para poder investigar, para poder punir, porque sem instituições livres nós não conseguimos combater a corrupção. Então o trabalho institucional é um trabalho muito forte dentro desse microsistema que nós chamamos de microsistema de combate à corrupção. Uma outra questão aí, né, para a gente passar um pouco de esperança para o nosso telespectador, né, para a nossa telespectadora, com toda a sua experiência na área jurídica, agora como auditora federal na Controladoria Geral da União, o que nós podemos passar para quem está nos assistindo nesse momento, de uma esperança quanto a essa questão de corrupção? Porque uns dizem que a corrupção nunca vai acabar. Outros dizem que a corrupção, como ela não acaba, mas ela tem que ser controlada. Outros dizem que não, há uma luz no fim do túnel e um dia, falando especificamente do Brasil, né? Um dia a gente vai ter o fim da corrupção. Como você vê aí essa questão da corrupção hoje, já que você tratou muito bem aqui da questão da lei anticorrupção? O que a gente poderia falar para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, como um pontinho de esperança aí em relação a um país melhor? Porque a gente pensa que um país sem corrupção é dinheiro que, ao invés de ir para o bolso errado, vai para a escola, vai para a saúde, vai para o posto de saúde, vai para o remédio, vai para a população em si, vai para a construção de hospitais, compra de ambulâncias, é outro papo. Então, o que você falaria para os nossos telespectadores? Professor César, eu acho que a questão da corrupção ela começa quando nós olhamos para dentro de nós, né? Nós achamos muitas vezes que a corrupção está no outro. Então acho que esse é um exercício diário. Muitas vezes no nosso dia a dia nós praticamos pequenos atos de corrupção. E eu acho que quando nós fazemos esse exercício, e essa é uma mudança social, é uma mudança educacional, isso nos leva à máxima dessa mudança de grande vulto. Então, muitas vezes nós ficamos preocupados com a grande corrupção, quando a mudança precisa começar do pouco, essa mudança é cultural, né? E aí, com essa mudança do dia a dia, eu acredito que em longo prazo não teremos mais grandes escândalos de corrupção. Quero deixar claro que a corrupção não é um privilégio do Brasil. Em países desenvolvidos, mais ou menos, existem escândalos de corrupção, só que em menor proporção. A corrupção ela está diretamente ligada com o subdesenvolvimento. Então, quanto maior o índice de corrupção, mais subdesenvolvido é uma nação. Então, esse é um pensamento importante de que se nós não combatermos esse tipo de conduta, nós estaremos fadados eternamente ao subdesenvolvimento. Eu acredito que não é esse o país que nós queremos para os nossos filhos, não é esse o país que nós queremos viver. Então, acho que as pessoas precisam pensar nisso, de dia a dia, não furar fila, devolver o troco corretamente, e não basta só ficar revoltado com os grandes escândalos de corrupção, né? Nós temos que olhar para nós mesmos todos os dias. É isso aí. Então tá aí a nossa mensagem do programa, né? Espero que a gente tenha trazido aí esperança para a nossa população, né, que está sempre desacreditada, mas a gente tem que trabalhar, como você mesmo disse, autoridades e população trabalhando de mãos dadas para buscar o bem comum de todos, e especialmente aí os mais necessitados, os mais carentes, aqueles que não têm o que comer e tudo mais, né? Mais uma vez, doutora Aline, eu te agradeço por mais um programa, já está, como se diz, virando cliente nosso aqui do programa, né?
Então, mas fica aqui já um convite para que volte, para que possamos fazer um outro programa, ou sobre esse mesmo assunto, porque o assunto é muito rico em questões, em colocações, mas então fica aí o nosso convite já. Agradeço a você, nossa telespectadora, nosso telespectador, porque esse programa é feito para você, pensado para você. Mande suas sugestões, estamos aqui sempre abertos a recebê-las. Suas sugestões são sempre bem-vindas. Muitíssimo obrigado e até o próximo.